Olá pessoal, tudo bem? Se você sente dor nas costas, tem hernia de disco, você precisa assistir esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar o que você não deve fazer e é a primeira coisa que as pessoas fazem quando começam a treinar. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar justamente por onde a gente deve começar no treino e o que a gente não deve fazer no treino. Senão isso vai gerar mais dor ainda nas costas. Então eu sou o Milton Bergamaschi, Bergamaschi. Ele é um pouquinho complicado, mas eu sou profissional de educação física e quero ajudar muito vocês a justamente acabar, eliminar com essa dor nas costas. Eu passei por isso, o caminho foi bem longo e eu tentei resumir para vocês o que vocês, na verdade, podem fazer para conseguir melhorar e não sentir essa dor que limita demais a nossa vida. Para quem sente dor nas costas, sabe que um espirro pode mudar tudo. Eu lembro de ter feito isso já, olha que absurdo, vocês vão dar risada agora. Historinha interessante da minha vida, de ter que correr, que na verdade nem foi uma corrida, que a dor estava tão grande, eu conseguia caminhar parecendo uma pessoa que tinha muitas limitações, na verdade eu tinha, para não falar outra coisa, e eu tive que caminhar até um lugar onde eu pudesse me apoiar para poder espirrar, porque esse simples movimento de espirrar, de travar a coluna, era para mim uma coisa muito complicada, gerava muita dor, e quem já travou as costas sabe como é complicado tudo isso. Mas o vídeo de hoje é o seguinte, e a importância do que eu vou falar para você gravar e já usar a partir de hoje no seu treino, na sua vida, para que você não tenha mais limitações com a dor. Não comece, preste muita atenção agora, não comece a treinar, vou até mais próximo aqui da câmera, não comece a treinar pela força. Isso mesmo. Quando você está com dor, quando você está com limitação, quando você tem hernia de disco, uma das coisas que eu mais ouvi e ainda ouço é: a sua dor vem porque você tem um abdômen fraco, você precisa trabalhar a força do seu abdômen. E aí você começa já a fazer uma série de pranchas. Prancha frontal, prancha lateral, abdominal curto, abdominal longo, e você vai fortalecendo cada vez mais, e na verdade não é bem fortalecendo. Se você sente dor, se você tem um problema, você vai aumentando a sua dor e você vai piorando a sua disfunção, que pode ser uma hernia de disco, você pode estar com uma lombalgia, uma ciatalgia, algum problema, na verdade, que com a sobrecarga pela força vai aumentar mais ainda a sua dor. Então, o vídeo de hoje fala sobre não utilizar os treinos de força para quem está começando a treinar, para quem está ainda num quadro de dor e para quem precisa melhorar cada vez mais a sua saúde e qualidade de vida. Tá, mas por onde eu devo começar? Qual é o ponto inicial? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas não é o assunto agora. O assunto agora é o seguinte: usem como regra, se você é profissional de educação física, se você é fisioterapeuta, se você gosta de fazer o treinamento, se você está com dor nas costas, não importa. Uma das regrinhas básicas é que nunca se coloca sobrecarga sobre uma disfunção. Então, se você sente dor nas costas, você tem uma limitação pelo seu padrão de movimento, não se coloca sobrecarga para piorar, na verdade, a sua condição, para piorar essa dor, para você não importa se você vai ter um abdômen forte, por exemplo, a sustentar toda a sobrecarga no centro do seu corpo, se no final das contas ainda você tem um problema. Por onde que eu devo começar então, Milton? O que eu devo fazer? Qual que é o treino? Eu começo pela mobilidade, eu começo pelo alongamento, eu tenho que fazer quantas séries, quantas repetições, quantas dúvidas para unir esse treinamento. Mas, para você agora o mais importante é, não se coloca sobrecarga sobre uma disfunção. Um dos passos que eu utilizo para que as pessoas que treinam comigo melhorem das suas dores é entender por que aquela dor está acontecendo. Então, muitas vezes eu sinto dor por algum motivo, eu fico muito tempo deitado, eu fico muito tempo sentado, eu carrego muito peso, o meu trabalho ele exige muito da minha condição física e eu acabo me sobrecarregando, nível de estresse, a quantidade de horas de sono, a minha alimentação, o meu método de treino, o método de treino que eu estou utilizando. Então, são todas possibilidades que vocês têm
gerar sobrecarga no corpo de vocês. E aí você tem que entender quando é que essa dor acontece. Qual o momento que eu sinto mais dor? É alguma coisa mais aguda, do tipo, eu fiz isso. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Pegar a barra. Vou dar um exemplo da diferença da dor. Quando eu faço o levantamento terra, errado, logicamente, como eu mostrei agora, eu sinto dor. Tem grande chance de ser a dor vir justamente pelo movimento que você está fazendo. Eu fiz o levantamento terra, senti dor, eu vou avaliar por que está acontecendo isso. É a posição do pé, é a posição do joelho, é a posição do quadril, é a posição da lombar, é a posição da torácica, é a posição do meu ombro, é a minha pegada, é o meu cotovelo, qual é o problema? Então, quando eu sinto dor e a dor vem por algum motivo específico, eu vou ter que avaliar ele. Quando a dor vem por, sei lá, muito tempo fazendo alguma coisa. Eu acordei com dor. Pode ser alguma coisa na posição que você estava dormindo. Eu dirigi muito tempo e levantei do carro, saí do carro e senti dor. Tem muito a ver com a posição que você estava dirigindo. Ou eu trabalhei numa posição durante muito tempo, sentado na mesa do escritório ou na mesa da minha casa, e eu senti dor. Tem grande chance dessa dor vir pela posição que você estava sentado ou sentada. Então tem que primeiro se avaliar por que essa dor vem. É num determinado movimento ou é na posição que eu fiquei muito tempo sentado, muito tempo deitado ou trabalhando, o que aconteceu? Avaliando o processo de por que eu estou sentindo essa dor ou o que está acontecendo para eu sentir essa dor, aí eu começo a mudar o ambiente ou a entender melhor por que aquilo está acontecendo. Eu vou dar um exemplo, vou contar uma história da minha vida. Eu descobri que tinha hernia de disco há mais ou menos uns 8 anos atrás. Eu era atleta de handebol e 99% dos movimentos que eu fazia era uma rotação de quadril. Então, quando eu ia fazer o arremesso, é uma rotação de quadril e tronco para fazer o arremesso. Consequentemente, eu tive um problema na lombar e no ombro, pelos movimentos repetitivos que eu fazia durante o treinamento. Até aí tudo bem, a vida de atleta é isso. Você sente dor, você corrige, você melhora, você vai aos poucos desenvolvendo uma condição física diferente das pessoas que não são atletas. Mas por que eu estou falando isso? Justamente porque quando eu tomei a decisão de mudar, porque eu não aguentava mais de dor, a limitação estava muito grande, eu não conseguia nem fazer os movimentos básicos sem ter que tomar um monte de remédio devido à hernia de disco, devido à dor. Quando eu decidi mudar, eu comecei a avaliar. E um dos movimentos que gerava bastante dificuldade era o agachamento com a barra acima da cabeça. Vou pegar o bastão aqui para mostrar para vocês. Cadê o meu bastão aqui? Cadê o meu bastão? Aqui, ó. O agachamento com a barra acima da cabeça. Geralmente é a maior dificuldade de quem está começando e tem pouca mobilidade. Tanto tornozelo, quadril, ombro. Só que o que eu comecei a perceber é que toda vez... E aí vem o ponto mais importante para você agora, e que você pode avaliar na sua casa, no seu box de crossfit, no seu estúdio de treinamento, você pode avaliar durante o seu treino, durante o seu movimento. É que toda vez que eu agachava, naturalmente, automaticamente, o meu quadril, ele rodava. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, percebam como o meu quadril, ele roda para o lado direito, e o meu pé direito, ele começa a sair do chão. Eu começava a agachar e o quadril rodava e o meu pé começava a sair do chão, só o direito. Vou te mostrar de frente, vou mostrar para você de frente aqui, ó. Eu começava a fazer o agachamento e o meu pé fazia isso aqui, ó. Por quê? Porque automaticamente, devido à minha vida de atleta, 18 anos fazendo o mesmo movimento, ele automaticamente girava. Aí eu comecei a entender por que nenhum tratamento dava certo. Eu fiz quiropraxia, fiz fisioterapia, fiz pilates, fiz hidroginástica, tentei fazer natação, bike, fiz de tudo um pouco. Por que não estava dando certo?
justamente porque o que eu fazia diariamente e automaticamente, sem perceber, é o que estava gerando minha dor. Eu podia utilizar qualquer método de treinamento que não ia dar certo. E foi nesse momento que eu decidi mudar. Isso faz mais ou menos uns 5, 6 anos, que é onde eu comecei a desenvolver o passo a passo para conseguir sair dessa limitação toda que a dor e a hernia de disco causam. Entendendo que o meu quadril começava a movimentar até no agachamento livre, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar essa situação. O que é mais importante para você agora de tudo o que eu estou falando? Um dos passos é entender. Eu fui na quiropraxia um dia, você está com uma mão, um braço mais comprido que o outro, você está com uma compensação na perna, a perna está mais encurtada a 1 centímetro do que a outra. E eu tinha ouvido várias vezes isso daí. Só que toda vez que eu ia lá, tinha a mesma coisa. Tu começa a pensar, é o que eu estou fazendo. Mas eu estou treinando, aí tu adapta um treino, adapta outro treino, tu diminui a carga, tu muda o movimento, mas nada começa a dar certo. Aí de repente volta lá, você está encurtado novamente. Eu saí zerado da quiropraxia, com algumas dores ainda, mas não aquela dor mais aguda que me limitava os movimentos. Na hora que eu fui entrar no carro, quando você coloca a tua perna, tenta estender a perna para sentar, nesse movimento já voltou tudo ao que era antes. Porque não adianta, na verdade, você usar métodos paliativos, métodos que vão diminuir a sua dor naquele momento, remédio, esses ajustes corporais, porque se você não muda a sua rotina e você não entende por que aquilo está acontecendo, vai voltar a acontecer. Vai voltar a acontecer. E é o que gerava sempre dor nas minhas costas, que gerava sempre esse desconforto, essa limitação. Eu fazia uma determinada coisa para corrigir, chegava no momento de treinar, no momento de entrar no carro, de dormir, voltava tudo ao que era antes. Esse é o ponto principal para você que quer melhorar das dores nas suas costas. Você que tem hernia de disco, você que precisa de alguma forma tirar essa limitação do seu corpo. É justamente entender por que essa dor vem. Parece bastante óbvio, eu tenho hernia de disco, dói minhas costas e eu vou viver com essa dor para sempre. Não, você não precisa viver com essa dor para sempre. Eu não convivo mais com essa dor. Eu não sinto mais dor e tenho hernia de disco e tenho discopatia degenerativa. E tenho outros problemas que a gente não precisa conversar, porque senão vai ficar um vídeo mais longo do que eu imaginava. Um médico tentou me fazer cirurgia há 8 anos atrás. Eu não quis e estou aqui vivendo naturalmente, normalmente, treinando muito mais forte do que eu treinava quando eu era atleta. Sem dor. Entenda da onde vem a dor e essa dor vai acabar se você seguir o passo a passo necessário para chegar até onde você quer. Acredito muito que o que você quer é não sentir mais dor e não ter mais limitações. Voltando ao assunto inicial de por que não se trabalha a força num primeiro momento para quem tem dor. E eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo para vocês não trabalharem a força. A força, ela é essencial do momento que você nasce, porque você precisa fazer muita força para sair do ambiente que você está e vir para o meio ambiente que a gente vive hoje. Já precisa fazer força desde o começo. Para aprender a engatinhar, para aprender a andar, para fazer todas as suas funções diárias, você precisa de força. É uma das primeiras coisas que você precisa e é uma das primeiras que você perde. Então tem que ficar muito, muito atento nisso. Mas o assunto de hoje é: por que eu não devo trabalhar força em quem tem uma dor? Porque eu vou estar piorando essa dor? Porque eu vou estar prejudicando mais a saúde da pessoa? Por que será que eu não posso trabalhar? Por que não se coloca sobrecarga sobre uma disfunção? E não pense só que a sobrecarga é: vou fazer um agachamento com a barra nas costas com 100 quilos. E aí eu diminuo a sobrecarga fazendo com 50 quilos. Não é essa sobrecarga que eu estou falando. Se você fizer 100, 200, 300 agachamentos sem carga, também é uma sobrecarga. Um exemplo mais fácil: se você sobe escadas diariamente no seu trabalho, é uma sobrecarga. Não posso mais subir escada? Não é isso que eu estou falando. A ideia é que se você vai iniciar um programa de treinos,
você não pode colocar mais sobrecarga sobre uma disfunção. E agora eu vou falar por quê. Não se coloca carga sobre uma disfunção porque, primeiro, eu não sei o que eu estou fazendo de errado que está gerando essa sobrecarga. A partir do momento que eu descobri por quê, já é o primeiro passo para você conseguir eliminar essa dor. Um exemplo, o meu quadril que rodava toda vez que eu agachava. Automaticamente, pelo movimento que estava na minha cabeça, eu não pensava nele, eu só agia, só fazia. Quando eu agachava, meu quadril rodava e essa rotação no quadril, essa mudança no peso para o lado direito, gerou uma sobrecarga do lado esquerdo e sempre tinha muita tensão do lado esquerdo. Essa tensão, ela rodava um pouquinho o meu quadril, vou tentar mostrar aqui na minha camisa, ó, rodava um pouquinho o meu quadril e essa pequena mudança no quadril, tanto para cima e para baixo, quanto para o lado, essa rotação, é o que estava gerando a dor. Eu podia fazer qualquer tratamento. Eu fazia o tratamento, acabava o tratamento, eu voltava às minhas atividades, minha rotina diária e sentia dor. Eu não coloco uma sobrecarga sobre uma disfunção antes de entender essa disfunção, antes de entender por que está acontecendo, qual que é a minha rotina, qual que é o meu ambiente, o que eu preciso mudar no meu ambiente para que eu consiga eliminar e ajustar todas essas situações e aí partir para um programa de treinos, seja ele qual for. Qual a dificuldade de entender que o CrossFit não machuca um monte de gente? É você colocar aquela pessoa que está fazendo o movimento adaptado no lugar onde ela tem que fazer e a pessoa que está mais avançada poder avançar para o seu resultado. Se as pessoas querem inverter a situação, teremos problemas. Esse é um dos motivos de tanta lesão no esporte. Outro detalhe importante em relação à disfunção, a dor lombar e a hernia de disco vem principalmente por uma falta de mobilidade no quadril ou uma falta de mobilidade no tornozelo. Baseado na ideia de que eu tenho que entender qual é o meu ambiente, qual é o meu movimento, o que eu estou fazendo de errado, vou te dar outro exemplo da minha vida. O meu tornozelo, eu nunca precisei fazer um treinamento só para melhorar a mobilidade do meu tornozelo, porque não era extremamente necessário. Como o esporte é algo muito específico, você trabalha o que está lá específico para você melhorar. As coisas mais globais da nossa vida diária, a gente não trabalha. Eu comecei a perceber que no agachamento eu tinha uma limitação no meu tornozelo. E essa limitação no tornozelo não deixava eu agachar na posição correta. E eu acabava compensando esse movimento. Às vezes jogando o quadril para trás, às vezes girando um pouquinho o quadril, que era o problema de eu ter jogado muito tempo handebol. Só que eu nunca tive problema no joelho. Tive entorses no tornozelo, que podem ter levado também essa mudança. Mas eu nunca tive dor no joelho, nunca tive limitação no joelho, nunca tive que fazer cirurgia no joelho, que é uma coisa bem comum no esporte que eu praticava. Mas eu senti a lombar e eu descobri a hernia de disco. Lógico que a hernia de disco hoje é uma coisa bem normal, bem natural de acontecer pela sobrecarga da nossa vida. Se todo mundo fosse fazer uma ressonância hoje, garanto que a grande maioria teria hernia de disco no laudo da ressonância. Mas a falta de mobilidade no tornozelo e a falta de mobilidade no meu quadril geraram uma sobrecarga na lombar. Por que você não pode começar a trabalhar força para melhorar e para diminuir a sua dor lombar? Porque você ainda vai ter uma disfunção, seja no quadril, seja no tornozelo. A partir do momento que você for fazer o levantamento terra, por exemplo, você vai sobrecarregar a lombar de novo. Por mais que você tenha um corpo forte. E já recebi vários clientes aqui, muito fortes, que estavam limitados por uma dor. Em várias partes do corpo. Ombro, lombar, joelho, tornozelo, quadril. Justamente porque se um músculo, se uma articulação não faz a função que deve fazer, ela vai sobrecarregar a outra articulação, porque você quer fazer um movimento. Então essa é a parte mais importante para você hoje. Entender que sobrecarga sobre uma disfunção não é legal. Vou mostrar um exercício básico. A prancha frontal, ela é muito utilizada principalmente para quem começa o treino. É um exercício que não precisa de material.
e é um exercício que trabalha bastante a ativação e a força do core. Deixa eu só arrumar aqui a barra para ela não voltar aqui. Vamos lá. Prancha frontal. Erros. O antebraço apoiado no chão. Ok, até aí tudo certo. Pés na posição que eu estou mostrando agora. E aqui aparentemente não tem muito o que errar. Você vai receber várias informações sobre ativação do abdômen, ativação do glúteo, ativação dos músculos da coxa. Mas por que tem gente que sente dor na lombar ainda? Será que a prancha sempre é bem bonitinha assim, bem alinhadinha? Ou quando eu posiciono meus antebraços no chão, eu posiciono dessa forma? Eu já vi muito isso. Ó. Tá errado fazer isso? Se você consegue manter a ativação do seu ombro, não. Agora, se você faz isso com o seu ombro para manter a posição, percebam como é que ficaria a posição em pé. Isso aqui é natural para você? Ou isso aqui é mais natural para você? Percebam como numa simples prancha frontal, que é onde você geralmente inicia quando sente dor nas costas, só que você já vai ter um problema. Mas vai doer o ombro? Ou, a partir do momento que eu estou nessa posição aqui, eu faço isso. Por que eu só estou nessa posição? Porque eu quero dar uma relaxada. Qual é a ideia de sobrecarregar a prancha? Mais tempo. 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, 1 minuto e meio. Pense se você ficar 1 minuto e meio nessa posição. Você quer relaxar. Teu corpo quer conforto, teu corpo quer relaxar. E aí o que você faz? Gira, muda a posição, relaxa o abdômen. E aqui está feita a sobrecarga na região lombar e a dor vai continuar. Não comece pela prancha, então? Depende. Seguiu o passo a passo? Entendeu por que está acontecendo? Acredita no método que você vai fazer? Trabalhou bastante mobilidade no quadril para estabilizar a lombar? Já sabe fazer as ativações musculares? Pode começar a trabalhar a força. Esse é um dos erros que acontece bastante. Posição da cabeça na prancha. Olhando para o pé, percebam como está a minha coluna. Olhando para frente, percebam como está a coluna. Percebam como muda a curvatura da minha coluna. O que está errado aqui? A posição? Ah, é fácil, a posição. Mas eu consigo ajustar, eu tenho força para segurar. Por que eu não consigo fazer? É justamente por essa compreensão. Porque eu estou fazendo errado. O que eu fiz, o que está acontecendo que é automático que eu não estou percebendo. Isso é o mais importante para você sair hoje e já se preparar para o próximo treino. Erros comuns da prancha, que é o primeiro exercício que geralmente se dá para quem tem algum problema na coluna, alguma limitação, algum ajuste para fazer. O ombro, a posição dos cotovelos, a posição das mãos. Percebam como muda a minha postura em relação ao meu ombro, em relação à região torácica. O quadril mais baixo, percebam em pé como ficaria a posição. São erros comuns. E a falta de ativação. Ativação vamos entender como o seguinte, para facilitar agora e para o vídeo não ficar muito longo. A contração do abdômen, ativação do abdômen, ativação do glúteo e ativação da coxa. Ou seja, essa ativação para estabilizar o centro do meu corpo. Bem difícil, e esse é um dos motivos de porque eu não começo com a prancha até a pessoa entender, o aluno entender, o cliente entender como funcionam as ativações. Então, com a ativação do ombro para estabilizar a posição, com a ativação do meu abdômen, do meu bumbum e da minha coxa, olhando para a mão, vocês vão perceber que a minha coluna mudou totalmente de posição.
Essa ativação, coxa, abdômen, bumbum, tudo isso é que faz parte da prancha. Começar a entender por que iniciar pela prancha, iniciar pela força, iniciar pelo movimento é muito mais complicado. Mesmo o exercício sendo simples, por que um dos passos iniciais é entender? E aí eu tenho um exemplo de como eu fazia a prancha. Eu sempre fazia a prancha com alguém olhando para mim. Porque automaticamente, como eu trabalhei muita rotação do meu quadril quando era atleta, automaticamente, quando eu ficava na posição da prancha, o meu quadril rodava. Na minha cabeça, o movimento estava, a posição estava certinha. Mas, na realidade, a posição não estava. Meu quadril estava rodado, eu jogava um pouquinho mais de peso para o lado direito do que para o lado esquerdo. Então, esses são alguns exemplos de por que a gente não pode trabalhar uma sobrecarga em cima de uma disfunção, que no caso é a hernia de disco e a dor nas costas. O que você pode fazer a partir de hoje já para mudar e melhorar a sua condição física, e sua dor, diminuir sua dor e suas limitações? Busque o passo a passo para você conseguir chegar lá. Você tem que acreditar no que você está fazendo, acreditar no método de treino. Se você vai fazer, independente do que você for fazer, acredite no que você está fazendo. Acredite que vai dar certo, porque você precisa se movimentar, você precisa sair dessa limitação, desse quadro de dor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você entender por que aquela dor está acontecendo. Ah, eu tenho hernia de disco, ele dói porque eu tenho hernia de disco. Não, dói muitas vezes pelo ambiente que você está convivendo, dói pelas tarefas que você está executando e muitas vezes você nem sabe que é por isso. Você simplesmente executa no automático. Então, entenda o porquê. O terceiro passo que você deve utilizar é ganhar mobilidade. Isso vale para qualquer articulação. Eu vou dar vários exemplos, vou gravar vários vídeos sobre isso, como, por exemplo, a falta de mobilidade no ombro. Vou mostrar agora para vocês. Como a falta de mobilidade no ombro, eu vi muito isso. Vou até tirar a anilha aqui para vocês enxergarem melhor. Eu vi muito isso nas academias, vejo ainda isso acontecer. Alguns clientes chegaram aqui com esse mesmo problema, essa mesma dor, essa mesma limitação. E aí você vai ver como a falta de mobilidade no ombro pode gerar dor nas costas. Se você já viu esse movimento aqui, ó, é um press de ombro. Olha a posição da minha coluna. Qual a chance de você não sentir dor nesse movimento? É um movimento simples, aparentemente, para membro superior, mas olha a posição da minha coluna. Olha a diferença de eu alinhar, ativar o abdômen, ativar o bumbum, posicionar melhor o meu cotovelo. Eu não estou encostando a barra aqui por causa do microfone, e aqui eu vou empurrar para cima. Vocês perceberam como um movimento de membro superior pode prejudicar a coluna? Isso faz parte do que eu ensino. Eu preciso trabalhar mobilidade de tornozelo, quadril, ombro, torácica, para que eu consiga estabilizar minha lombar. Senão, eu vou sentir dor. Esse foi um dos passos que eu precisei trabalhar para não sentir mais dor nas minhas costas. Então, esse foi o terceiro passo. Mobilidade. O quarto passo é ativação, que eu conversei na prancha. Abdômen, glúteo, coxa, como é que eu ativo? Como é que eu relaxo? Como é que eu faço a posição? E número 5, aí sim, a gente chega em trabalhar a força do core. Não é nem trabalhar a força de braço e perna. Core. Que eu entendo, e tem muito na literatura já explicando sobre isso, do centro para as extremidades. Não adianta ter um braço muito forte para fazer um press de ombro. Se eu faço ele assim. Eu vou ter força para levantar 100 quilos, mas é a minha coluna. Tem força para suportar essa carga ou não? Esses são os 5 passos. Hoje eu falei sobre não
gerar sobrecarga sobre uma disfunção. Dor nas costas, hernia de disco. Esse é o meu foco. Meu foco é ajudar você nesse sentido.